Se chegaste até aqui, não foi por acaso. Hoje vou fazer uma tiragem com o oráculo dos orixás, perguntando, então, qual dos orixás se quer manifestar para o coletivo e quais os conselhos que tem para dar. Vamos começar. Hoje foi um dia comprido, mas aqui também é esta a minha forma de agradecer. Agradecer a todos os guias, protetores e defensores. Continuando aqui a fazer um bom trabalho, fazendo aqui um bom serviço para o coletivo. Tá bom? Então, com a benção dos Pais, dos Filhos e do Espírito Santo, todos os mortos e todos os mortos que acompanham, com a benção de todos os Espíritos luz do Senhor, com a benção do meu querido e bondoso Papai Leguá, todos os eixos, todos os pombos e guerreiros, santos e orixás, guias, protetores e defensores, venham assistir, venham ajudar, que me possa ser agora permitido ser um veículo de luz, aquele que irá trazer as mensagens que os orixás tenham para partilhar com quem necessite de escutar. Que eu possa, é a minha intenção, é a minha forte intenção, que esta mensagem chegue a quem realmente a necessita. Cozicu, coziano, coziofu, coziofuxê, coziofurulu, arquibalão, axé, não haja morte, não haja doença, não haja pedido, não haja lição, não haja destruição, não haja azar. Venham bons guias para me assistir, venham bons guias para me ajudar, com a permissão de todos os vossos guias, protetores e defensores, para quem for, que possa receber, possa agora escutar. Alaroyeshu, mensagens para o coletivo de almas, tudo o que for importante de vir agora partilhar. Senhor Zé Plintra, a coisa mais engraçada há pouco tempo é que eu reparei, eu tenho este baralho há anos e anos e anos, eu nunca tinha reparado, o Zé Plintra aqui traz um cão muito parecido ao meu cão, que é o Plintra. Eu, quando vi isto há pouco tempo, acho que foi esta semana, achei muito engraçado, foi um pormenor muito giro. Vinte e cinco, 30, 32, 42, 42, 47, 48, 49. Então, a futura resposta. Uma mensagem talvez dura, porque vem falar de uma transformação grande que é aqui necessária, está bem? Então, fala-me aqui sobre... Eu penso, apesar de ter usado o baralho, o Zé Plintra parece-me que... O Sr. Zé Plintra parece-me que decidiu se manifestar e vem com uma mensagem. Com uma mensagem que possivelmente ele já me deu antes, está bem? Mas então a mensagem aqui fala sobre a sorte de estar no fim, está bem? A sorte de estar no fim. Então fala-me sobre alguém que está a seguir por um caminho que ele sabe muito bem que já devia ter cortado. Isto tem a ver com o amor, está bem? Isto tem a ver com o amor. Tem a ver com... Tem a ver com alguém que está numa relação, está bem? Essa relação está-lhe a desgastar o dinheiro. Essa relação está-lhe a atrasar o caminho. Essa relação, de certa forma, está-lhe a tirar a sorte. Está bem? Porquê? Porque está com alguém que, no fundo, isto é uma relação que é e não é. É e não é. É uma sombra de uma relação. Está bem? E a verdade é que a pessoa... Há aqui alguém que, quer queira, quer não, acaba por estar a brincar um bocadinho com os sentimentos da outra, está bem? Porque há alguém que está estagnado e não consegue ter aquilo que ele quer. Então isto é assim. Às vezes uma porta fechada não é um atraso,
Às vezes uma porta fechada não é a necessidade de um trabalho, às vezes uma porta fechada é o sinal que tu deves seguir o teu caminho, está bem? Porque aquilo que me estão a mostrar é alguém estar numa relação, ou numa relação, neste momento eu já não sei se é uma relação, ou se neste momento já está numa fase esquisita, em que não sabem se é uma relação ou se não é uma relação. E de alguma forma alguém já seguiu o seu caminho, já seguiu adiante. Não quer dizer que esteja noutra relação, mas já seguiu, já sabe que esta relação não é para ficar. E também não tem a coragem de dar o corte. Também não tem a coragem de dizer, olha, não, isto não vai acontecer, não é mais à frente. Pronto. E aqui fala sobre a outra parte. Aqui não vou definir masculino ou feminino, porque os papéis de masculino ou feminino podem variar, então eu vou deixar em aberto uma vez que é para um coletivo, está bem? Eu tenho aqui um sentimento forte, mas vou guardá-lo para mim. Então é como assim, a sorte está no corte, está bem? A sorte está no corte, porque o que está a acontecer aqui é, alguém está estagnado à espera de alguém que já seguiu em frente. Então, de certa forma, isto já não é positivo. Não é positivo porquê? Não é positivo porque ambos estão a cortar um caminho um ao outro. Mas há aqui um que está a ficar prejudicado, lesado, a nível de dinheiro e sorte. E a outra parte é isto. Há um que já está muito definido acerca do que quer, está bem? Mas não o consegue ter. Há um que está muito definido acerca de que não vai querer, que vai querer seguir em frente, mas também não está a desprender a outra pessoa. Está bem? Então, aqui o conselho. O conselho. Corte com sítios, pessoas e locais. Só que neste momento, vou ser muito sincero, neste momento a pessoa, uma parte desta relação já vai ficar lesada. Porque a outra, há uma parte que vai seguir em frente, nada se passou. A outra pessoa já ficou lesada em tempo, lesada em dinheiro, lesada até porque lesado. Há uma parte que vai ficar prejudicada, a outra não vai, e isto está assim desde o início. Então é isto. Alguém está a desperdiçar a sua sorte, o seu dinheiro e o seu tempo com alguém que tem, eu vou dizer sincero, esta pessoa se não tem evidência, tem uma inteligência que lhe faz saber que é quase como esta pessoa sabe, enquanto anda a cortar, tu ficas aí, mas a pessoa também não tem coragem de cortar. Eu não acho aqui que aqui não é um bom, não é um mau. É simplesmente estou a falar para alguém com uma situação que está a chegar ao fim. Não vou dizer que não era amor, não vou dizer que não havia amor, porque mesmo Oxum diz, porque aqui aparece Oxum, aqui aparece Nanã, e aqui a mensagem vem quase a dizer uma destas partes está aqui estão ambos a atrasar o caminho um ao outro. É tão simples como isto. Um tem noção, o outro não tem noção. Ambos estão se isto não acontecer agora, vai acontecer mais à frente. Quanto mais tempo demorar, mais lesado vais ficar. Financeiramente,
emocionalmente e até em termos de vida. Até em termos de vida isto vai ser algo... Porque eu volto a dizer, uma destas partes pode ainda não ter entrado numa relação com ninguém, pode não ter nada com ninguém, mas já está a viver a sua vida. Não é? Então é quase como, de uma certa forma, ambos estão a estagnar a vida um do outro. Está bem? A impedir a entrada de novas relações, novas oportunidades. Porque a verdade é que nenhuma destas pessoas, eu volto a dizer, isto não é mau ou bom. São relações sentimentais. E relações sentimentais é algo muito complicado. Toda a gente gosta de dar papéis. Aquele é o mau, aquele é o bom. Aquele... Ao início eram apenas duas pessoas que se apaixonaram ou que tiveram ali um momento. Mas a verdade é que neste momento está a ser prejudicial para ambos. Para ambos, porque um caminho é como eu vos dizer assim: se tu pegares no teu carro e entrares num beco sem saída, tu sabes que quando chegares lá ao fundo vais voltar para trás. A escolha é: ou fazes a inversão de marcha já, ou lá à frente vais encontrar uma parede. Nessa altura gastaste mais gasolina, está bem? Estás mais cansado. Tá? Não sei qual é o tamanho deste caminho ou deste túnel. E a verdade é que aqui também isto está a ser visto e notado por outras pessoas. Está bem? Isto aqui também pode ter a ver um bocadinho com a parte financeira. Ter aqui um bocadinho a ver com a parte financeira. Seja como for, o José Pinto diz: tudo ficará bem depois do corte. Tudo ficará bem depois do corte. Tá? Às vezes há assuntos que enquanto não estão enterrados, tu não tens possibilidade de fazer o luto. E enquanto não tens a possibilidade de fazer o luto, bem, é tão simples como isto. Quando perdemos alguém, precisamos de tempo. E esse tempo pode ser muito, pode ser pouco. Podemos lá o resto da vida fazer um luto. Mas a verdade é que eu vou-vos falar como alguém que tenha alguém doente no hospital, não é? E a esperança é sempre a última a morrer. Então a pessoa está a sofrer durante aquele tempo e tem esperança. E depois finalmente vem a morte. E a pessoa vai sofrer horrores até o momento em que é o funeral. E no funeral a pessoa desaba por inteiro. A pessoa desaba por inteiro. Mas a partir do momento em que desabaste a partir do momento em que foste derrubado, podes começar a levantar e ir em frente. Está bem? Eu vou ser muito sincero. Aqui tanto... ambas as partes do casal, assim que sanarem e ultrapassarem este luto, têm outras pessoas a aparecer. Também. Pessoas essas que provavelmente até já estão presentes na vida deles, eles agora não conseguem ver ou é simplesmente porque essas pessoas só se tornam visíveis quando tiverem espaço para isso. Também. É o que digo. Um bocadinho. Mas até me falam de sorte. Também. Falam, então aqui são pessoas com sorte que estão a cortar a sua sorte. Cortam a sua sorte por desgaste.
Isto aqui pode ter a ver também com uma relação que, ou seja, uma parte não tem escolha sobre nada e a outra parte não quer ser vista. Não quer ser vista. Então eu vou-vos dizer, se não quer ser vista, é porque sabe que não há caminho. Não. Se não quer ser vista, não. Uma pessoa que não quer ser vista com outra, não quer dar a entender que existe nada com outra, é porque quer deixar também o caminho aberto para que outras pessoas pensem que existe essa possibilidade. Mesmo que aqui às vezes, e vou ser sincero, sinto que esta relação pode já. Eu estou a falar para uma relação, para 2, 3, não sei quantas pessoas isto poderá chegar e não sei quantas pessoas poderão estar a passar por esta situação, está bem? É o risco de fazer esta coisa de penalizar para muita gente. Mas é como que me digam assim. Isto não é a primeira vez que acontece. Isto é algo que já está. Isto não é a primeira vez que acontece. Aqui a resposta é o mesmo que é o futuro. Está bem? A resposta é: corta, faz o luto e a tua sorte retorna. A tua sorte financeira, a tua sorte amorosa, a tua vontade até, né? A tua vontade de ultrapassar, de avançar, sabe? Tem a ver com esta coisa, a gente, quando fazemos um luto, não sei se é para toda a gente, mas falo até pessoalmente posso falar, quando a gente estamos a fazer o luto, eu sinto que a luta é seguir em frente o mais rápido possível, porque senão ficamos nós no túmulo, né? Porque o amor é assim. O amor, quando é grande, é muito difícil dizer adeus. É muito difícil dizer adeus. E não é que seja um adeus, mas a verdade é, não podemos continuar com aquele estado de espírito, está bem? Eu sinto que até quando eu falo de luto, eu acho que às vezes a gente pode, e não é o mais saudável, mas também vamos ser sinceros, nenhum de nós vê perfeito, nenhum de nós vê ensinado. A gente durante muito tempo o que faz é nem sequer olhar para aquela dor, tá bem? Não é bem, isso não é ultrapassar o luto, é cortar um bocado do coração e meter lá a parte, que é para não sentir aquela parte que ainda bate. E é isto. Não tenho muito mais que eu possa espremer daqui. Um pouco. Um pouco triste. Sinto uma mensagem um pouco triste. Apesar que me falam de sorte. Está bem? Então és tu que estás a cortar a tua sorte por manter-te numa situação que já toda a gente viu. Toda a gente viu que isto vai. É caso como toda a gente viu, e toda a gente viu também que há aqui uma destas pessoas que está uma lástima. Está uma lástima. Bem, logo que seja possível, faz a inversão de marcha. Com certeza irás sentir vazio durante uns tempos.
Mas isso é até saíres dessa rua, não é? E entras novamente numa autoestrada. Muito axé. Muitas bênçãos. E para todos os que escutam, para quem isto possa ser. Muita força. Muita força. Muita força. Não há muito mais que possa ser falado nesta relação. Está bem? Porque eu até sinto que um dos lados não está a ouvir, não está a escutar quando a outra pessoa está a dizer: olha, podes continuar por este caminho, mas o beco é sem saída. Por isso eu volto a dizer, eu não falo sobre o vilão e o herói. Falo sobre alguém que não está a fazer o seu caminho e a outra pessoa está, mas também ainda não está a fazê-lo totalmente por medo de lesar a outra, talvez, ou por medo de... Ou também porque, é assim, eu volto a dizer, não é que eu não acho que não haja sentimentos. Há sentimentos, não há caminho. Muitas bênçãos. Se puder dar algum conselho a nível de orixás, caso a pessoa que escute isto se foque em orixás ou trabalho com orixás ou gosto de fazer ofrendas a orixás. Nem sei. Aqui uma pessoa, uma destas pessoas tem muita mais proteção espiritual que a outra. Então é quase como do género. Os guias de um estão a fazer o outro ficar desta forma, não é? Conquistas, sucesso, amor, não é? E os mortos desta pessoa, os próprios mortos, é que também estão a cortar isto porque veem coisas. Porque veem coisas que a gente não vê, porque sabem coisas que a gente não vê. Talvez saibam que o caminho, não tem futuro, ou então porque viram alguma coisa da parte da outra pessoa que corta o amor, está bem? Então aqui verdadeiramente o que é que podes fazer? Não precisas de fazer nada. Isto é o resultado da bênção. Esta é a bênção. A bênção é o fim. Aqui ambas as pessoas fizeram pedidos, ambas as pessoas fizeram qualquer coisa. Tá? Se não fizeram, vamos ver assim, nem tudo aqui tem a ver com ofrendas. Às vezes tem a ver com ter os nossos guias, ter os nossos espíritos protetores, ter os nossos defensores, que a gente pode não saber, ter os nossos espíritos familiares que nos acompanham, também. E se eles estiverem numa posição de conseguirem ver algo que a gente não consegue, eles às vezes vão se manifestar. Está bem? E não quer dizer que seja uma coisa má. Se pudesse dizer para fazer alguma coisa, e diriam a ambos, ofereçam flores aos vossos mortos. Está bem? Ofereçam flores aos vossos mortos. Talvez isto. Flores aos mortos e flores ao Oxum. Flores aos mortos e flores ao Oxum. Flores aos mortos. Flores para o Oxum. Está bem? Flores então para que os protetores, os nossos espíritos protetores, tirem do nosso caminho aquilo que não é bom, preparando assim, né? Varrendo o caminho. Pensem na morte como uma foice a cortar toda a mata, né? Porque a gente pensa sempre que algum vem com machete. E é, mas a morte também traz aqui uma forquilha. Então ela também consegue
cortar muita coisa, está bem? Às vezes até coisas que né? Vamos pensar assim, tu com uma faca, tu não consegues cortar uma árvore, mas a morte consegue fazer a árvore colapsar rápido. Então, às vezes os espíritos têm uma força tremenda que as pessoas não conseguem entender para ceifar coisas. E isso só é visto de uma perspectiva negativa se as coisas que estamos a ceifar têm um prazo de vida ou se realmente o que estão a fazer é isto. Olha, vamos já cortar isto porque isto vai morrer. Está doente, né? Imagina uma árvore. A árvore está doente. Não tem recuperação. Tu estás com ideias de coisas, mas tu já sabes que aquela árvore tem uma praga, tem uma pestilência. Então, antes que isso afete o resto da tua vida toda, tu vais lá, cortas a árvore e plantas outra vez. E quando plantares, o que é que vais precisar? Das águas do Oxum. Então, cuidar. Isto, atenção, isto é para quem entende o que é que eu possa estar a dizer e que o sabe fazer. Está bem? Se não, cuidarem, por exemplo, dos vossos seres familiares, como indo oferecendo umas flores, simplesmente para estarem conectados com os vossos espíritos guias, ou de uma maneira também simples, e não pagar uma missa na igreja, não é? Eu nunca vou dizer que é a coisa que vai dar mais luz, mas dá muita luz, está bem? Eu tenho outras formas, mas quem não as tem, eu vou-vos já dizer que isto é uma coisa que apazigua e que mantém nós a relembrar e a falar os nomes daqueles que são importantes para nós, e isso é mantê-los vivos de uma certa forma neste plano, está bem? Então, talvez pagar uma missa aos vossos mortos. Flores na campa ou na maneira como vocês se sentirem bem de ofertar. E depois disso, quando já estiveres a sentir todo destruído, voltas a ir e vais junto ao rio, levas umas flores, até podes levar um bocadinho de mel, e pedes à Senhora das Águas Doces que volte a banhar a tua vida com amor, está bem? Mas eu vou ser muito sincero, eu sinto que uma das partes desta relação vai demorar algum tempo para estar pronto para isso, porque se estivesse pronto para isso já tinha, porque não é que nenhuma destas pessoas está aqui com a ausência de pessoas que os procuram ou que os querem. Simplesmente está uma pessoa que já está pronta para seguir o seu caminho e está outra que, de certa forma, por não estar pronta, está a cortar o caminho à outra. É isto. Há aqui uma incompatibilidade espiritual também. Né? Há aqui uma incompatibilidade espiritual. Uma incompatibilidade espiritual. Mais vale ser o louco que ser o dependurado, diz o Zé. Saravá, seu Zé. Mais vale ser o louco que ser o dependurado. Porque o dependurado está parado a definhar. O louco está a caminhar, não sabe por onde. Vai meter o pé na poça? Não vai. Mais engraçado, o Sr. Zé vai de flores na mão. Eu gosto muito como este oráculos falam para mim. É muito engraçado. Provavelmente o Sr. Zé já vai a fazer a oferenda. Ou seja, não sabe ao que vai, mas lá vai ele se calhar com flores para o Oxum, a dizer, olha, mas é o caminho do amor. Posso não estar pronto, ainda estou magoado da última, mas não quero estar sozinho. Não quero estar sozinho. Isto não é um pedido assim tão mal, não quero estar sozinho. Está bem? Seja por muito ou seja por pouco tempo, todos nós precisamos de companhia. E de qualquer maneira, sinto que isto não foi uma coisa... Foi uma aprendizagem. Como tudo, esta foi uma aprendizagem. Para uma das partes, foi uma aprendizagem. Para uma das partes foi uma aprendizagem. Para a outra, talvez não. Talvez fosse
outra foi efeitos colaterais, efeitos secundários, está bem? Isto já aconteceu antes. Muita axé, muitas bênçãos, muito caminho.